Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Escuta aí, comunidade, chegando na sua área, comigo mesmo, Adriana Santos. Quero falar para você que hoje o programa está todo especial, um bate-papo todo gostoso com ela, Fabiola Silva, pedagoga, sobre os nossos alunos, sobre os nossos filhos, sobre os nossos estudantes. Ela vai falar um pouquinho do que ela acha, o que ela traz aí de opinião sobre essas aulas remotas, sobre a educação remota e sobre esse tempo que estamos vivendo, né? Como é que está afetando a área da educação. Mas eu vim trazer uma novidade para você. O Escuta E Comunidade está trazendo o Escuta E Você na TV Quirimurê. É onde você manda seu material, você que é costureira, você customiza, você que é cantor, você que é compositor, você que é poeta, você que tem um trabalho top, você que é artista plástico. Me chame aqui no WhatsApp 719-9609-3926 ou no meu direct lá no Instagram, @eu-sou-Adriana-Santos. E você se vê aqui na TV Quirimurê, canal 10.3. Não esqueça, mudamos de faixa. E eu quero aqui parabenizar todas as mulheres nesse mês de março. Esse mês que, em especial, vamos comemorar online. Vamos celebrar, sim, porque sempre vamos celebrar, sim. Mês da mulher, dia da mulher, todo dia, toda hora, é todo mês, é todo ano, é o nosso mês, tá? Mas não diferente, só mais especial esse mês de março, esse 8 de março, está um pouco mais... Como é que eu posso falar? Como é que eu posso expressar, né? Com tantas mães, com tantas esposas, com tantas filhas perdendo seus entes queridos para essa doença, né? Como eu já havia falado antes, perdi a minha mãe, mulher guerreira, mulher de fibra, mulher maravilhosa para a minha vida, minha referência, né? Minha mãe baiana, Elza do Acarajé. Mas não diferente, estamos aqui na resiliência, na persistência, na luta, né, sem desistir, porque nós somos assim, nós não desistimos e não vamos desistir agora. Como é que não vamos desistir? Cuidando uma das outras, cuidando uns dos outros. Use máscara, se precisa ir na rua, tá? Use álcool em gel. Chegou da rua em casa, vá direto, lave as mãos, tome o banho, lave os cabelos. Tá? Se cuide e é assim que você cuida dos seus, tá bom? Então, não diferente, feliz sim, feliz Dia da Mulher, porque você está aí, você está viva, tá? E você está aí para cuidar dos outros, você está aí para cuidar umas das outras, uns dos outros, não diferente, tá bom? Então, é um 8 de março que estamos, infelizmente, com um índice de morte muito grande, mas que não vamos desistir, tá bom? Porque esse vírus não é maior do que nós. Esse vírus não é maior do que a gente, tá bom? Escuta aí, comunidade, chegando na sua área, com tudo, confira aí os nossos quadros que estão aí chegando, os nossos quadros que já estão passando aí, e essa entrevista maravilhosa com a Fabiola Silva. Beijo, cala a boca, top, vrá! Escuta aí, comunidade. Então, como eu estava falando para vocês, eu estou aqui com essa maravilhosa, essa mulher que me representa, que é Fabiola Silva. Eu vou falar que é minha pró, gente. Tá? Não sou velha assim não, viu? Poxa pra isso! Não, minha pró, sim, porque a gente já estava aqui nos bastidores, que eu vou botar aí para vocês em preto e branco no final do programa, para vocês verem, não vão ouvir, mas vai ver a gente aqui resenhando, e ela me dando vários conselhos, me dando um rumo, uma direção que é necessário, muitas vezes, nas nossas vidas, essas mulheres que têm uma militância na frente da gente, que têm uma experiência na frente da gente. E não, que aqui é quarentão, viu, pró? Mas é, sim, de conteúdo, de conhecimento.
Isso sim, por isso é minha pró, sim, coisa linda. Que ela também palestra, ela traz... É coach? Sim, sou coach, atuo na área de coach educacional, trabalho com coach, sou coach e terapeuta, na realidade. Então, eu trabalho na área tanto de gestão e educação, de toda a comunidade escolar, na realidade, nas crianças, com os professores e com os gestores. Que top, gente, é brincadeira. Fala aqui pra gente e para nossos telespectadores aqui da TV Quirimurê, canal 10.3. Não esqueçam que estamos no canal 10.3, né, a partir desse mês de março, né? Eu que sou mãe, tenho um meninão de 13 anos aqui, tá? E eu estou muito preocupada com os estudos dele, com o ensino dele, com o crescimento intelectual dele. E estamos aí ouvindo muito educação remota, né? Educação online, para essas crianças que estão ociosas dentro de casa, que estão com toda a energia, Jesus, com toda a energia acumulada dentro de casa, né? Como é que... O que é que você me diz? O que é que você acha de ensinamento remoto? Então, o ano passado, nós tivemos... o ensino remoto ele caiu no nosso colo. Né? Então, ninguém sabia falar sobre ele, ninguém sabia ensinar remotamente, os meninos não sabiam estudar remotamente. E, assim, muita coisa se perdeu no ano passado. Muitas habilidades foram perdidas, deixaram de ser desenvolvidas. Só que esse ano, nós temos já não é mais uma novidade, nós temos a possibilidade de pesquisar, de estudar e de nos estruturar para esse tipo de ensino. Se esse ensino ele vai ser eficaz ou não, nós ainda não temos certeza. Toda e qualquer informação ela é apenas especulação, uma vez que é uma novidade. Nós estamos vivenciando isso, ou seja, é um tipo de ensino que nós estamos aprendendo no meio do processo. Né? Nenhum educador hoje teve como ensinar remotamente na educação básica na faculdade, por exemplo. Eu não tive. Então, isso não fazia parte do currículo. E hoje nós tivemos que nos adaptar de uma maneira instintiva, de verdade. Ano passado foi um ano assim, muito sofrido para nós, professores, porque nós que somos acostumados, nós temos a nossa prática, professores com 20, 30 anos de educação, que faziam o seu ensino presencial de uma maneira brilhante, tiveram que, de uma hora para outra, mudar tudo. E ficamos realmente, foi muito, assim, colegas doentes, colegas tendo síndromes de pânico, crises de ansiedade. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer o nosso trabalho com o maior amor que nós podemos, e a gente, por mais amor que nós implantamos no ensino remoto, a gente não sabia como esse ensino tinha chegado até essas crianças. Né? Então, assim, o ensino remoto ele ainda é uma incógnita, ele ainda é algo que nós estamos descobrindo, pesquisando. Né? Então, toda e qualquer situação que venha a se falar sobre ele é uma especulação. Né? A gente sabe, Fabíola, vai dar certo? A gente ainda vai saber. Muita coisa se perdeu, né? Como eu te disse, com certeza. Agora, para que esse ensino dê certo, a gente precisa realmente nos estruturar de uma maneira muito técnica, muito teórica, para que o plano de ação ele tem que ser muito bem estruturado, tem que ser levado em consideração diversas realidades para que ele realmente venha a funcionar. Né? Como você fala, caiu, né, como de paraquedas no colo dos professores. Foi um baque para todas as áreas. Né? Para mim, é uma das áreas fundamentais, né, a área tanto da saúde quanto da educação. O que é que você me fala das ferramentas que vocês estão tendo para poder fornecer essas aulas online? Hoje a gente está trabalhando muito na perspectiva teórica do ensino híbrido, né? E o ensino híbrido ele não é apenas aquele ensino que é realizado parte do tempo remoto e parte do tempo presencial. Ele tem uma teoria por trás, né? E muito se falava, há muitos anos, se falava sobre o protagonismo do aluno, sobre a autonomia desse aluno. Então, agora, o que mais nós estamos pedindo para essas crianças, estimulando nesses estudantes, é justamente essa autonomia, esse protagonismo. Né? Como eu lhe disse, isso já vem sido pesquisado e exigido, né, dos processos educacionais há muito tempo, e aí hoje a gente não tem mais por onde fugir. A gente precisa entender, e a criança, o estudante, ele precisa entender também que ele precisa ser o sujeito ativo desse processo de aprendizagem. Né? Então, muitos momentos eles vão ter que construir sozinhos em casa, não tem para onde correr, né? Os momentos que a gente chama de assíncronos, que são os momentos onde ele constrói sem intermediação do educador. Então, assim, a gente precisa valorizar esses momentos, a gente precisa valorizar as experiências pessoais, a gente
gente precisa valorizar os contextos para que, de verdade, esse ensino ele venha, de verdade, a fazer sentido para essas crianças. Porque não é simplesmente contar carga horária, não é simplesmente dizer que está fazendo. É fazer de uma maneira especial, trazendo a diferença para a vida do estudante, né? Então, hoje nós temos ferramentas tecnológicas. Hoje nós trabalhamos muito com... Tem o Google for Education, né? Sem fazer publi, mas tem sido a ferramenta que mais tem ajudado os professores. Hoje a gente tem muitas ferramentas tecnológicas gratuitas pela internet, né? De gamificação, de quiz, onde nós estamos fazendo realmente o uso dessas ferramentas para que a gente consiga alcançar essa juventude, né? E, na minha opinião, eu acredito que essas ferramentas elas trazem um engajamento maior, né? Não simplesmente a aula online, onde a gente fica ali na live conversando com os meninos, mas essa ferramenta ela tem trazido um engajamento muito maior nos meninos. E eu acho, sim, que todas elas vieram para ficar. Mas, para que elas fiquem, a gente está experimentando e ajustando para que a sua atuação, a sua utilização, ela seja realmente eficaz. Porque não é fazer por fazer, né? Nós tivemos que reaprender a fazer planejamento, reaprender a fazer tudo o que nós já sabíamos. Então, esse uso dessas ferramentas, eles têm dinamizado realmente a questão do ensino. E para esses meninos não é desafio nenhum, né? Tem sido muito mais desafio para nós, professores, do que para eles, porque eles já estão inseridos nesse contexto de gamificação, de tecnologia, e nós não somos, né? Então, para nós foi realmente muito complicado. Mas, como eu te disse, antes era novo, hoje a gente está precisando realmente se reestruturar para fazer de uma maneira coerente na nossa atuação, né? Você fala que tem aí várias novidades chegando de ensino, né, de meio remoto, para poder chegar nos alunos, mas, de acordo com a ONU, né, ela também declara que tem muitos países que não estão conseguindo alcançar alguns alunos, né, alguns alunos mesmo. O que é que impede desses alunos estarem recebendo essas aulas remotas? Sabemos, claro, das dificuldades de muitos pais, não só em outros países, quanto aqui também, né, no Brasil, no Salvador, na Bahia, na minha rua, na minha vizinha, né, nossos clientes, né, os vizinhos. Mas, assim, o que é que impede dessas crianças receberem essas aulas, tirando a dificuldade financeira, claro, de adquirir uma internet, de ter um celular, de ter uma TV? Então, primeiro nós temos essas questões que são financeiras, que a gente não pode desassociar. Por quê? Porque o aprender ele é um processo sistêmico, né? Então, o ser humano, para ele aprender, ele precisa mobilizar várias faculdades, não somente as faculdades cognitivas, né? Tem as questões biológicas, tem as questões sociais. Então, assim, a gente não pode, de jeito nenhum, desassociar o processo de aprender para o processo financeiro, né? A gente não pode e não deve, porque não é recomendado. É o primeiro ponto. O segundo ponto, o acesso à internet. Não só por questões financeiras, mas por questões realmente estruturais, né? Vamos pensar um aluno hoje da zona rural, onde 40% das pessoas não têm acesso à internet. Como é que eles estão aprendendo, né? Então, assim, hoje é muito comum a gente dizer assim, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um... Não, tem gente que não tem TV em casa. Né? E eu estou falando na nossa realidade aqui de Salvador. Eu não estou falando de interior, não estou falando de zona rural, eu estou falando de Salvador. Tem gente em Salvador que não tem televisão em casa. Em Salvador, nós temos famílias que têm 5 filhos e que só tem um aparelho. Como é que os 5 estudam? Entende? Essa semana, por exemplo, em uma das instituições que eu atuo, uma mãe me ligou e falou assim... você colocou aula nos 2 horários juntos para meus 2 filhos. Eu só tenho um celular, um assiste de manhã e outro de tarde. O que é que eu faço? Entende? Então, assim, o acesso à tecnologia ainda não é democrático. O acesso à internet ainda não é democrático. Então, hoje, uma das maiores barreiras, justamente, é o acesso à internet, né? A gente precisa democratizar o acesso à internet, o acesso à democracia, ou democratizar o acesso à tecnologia, para que a gente possa realmente atingir uma boa parcela da nossa população. E, por último, é a questão cultural mesmo, porque antigamente as crianças elas iam para a escola, muitas vezes nós éramos cobrados por educação doméstica, né? Quantas vezes eu não ouvi dizer, sua professora te ensinou isso quando o menino tinha uma atitude mal educada? Desde quando? A função era da família. Então, hoje... A questão cultural, né, o misticismo que se envolveu na escola,
hoje está sendo um desafio para nós, né? Por quê? Porque os meninos estão em casa, então a família ela está precisando ser professor, ela está precisando atuar como família, que não atuavam antes, muitas não atuavam antes, e hoje ela está tendo que ser família de verdade. Hoje, de verdade, um outro clamor que nós tínhamos era da participação da família no processo pedagógico do aluno. Agora, eles têm que participar de todo jeito, porque os meninos estão em casa, né? Então, assim, a nossa interferência ela realmente fica distante. Então, isso tem sido outra barreira para esse desenvolvimento. E, por fim, uma das maiores barreiras que eu vejo. Então, é você ter a ideia de que você está em casa, de que o menino se conscientizar de que ele está em casa e que também está estudando, né? Hoje eu entrei em uma das minhas salas, o menino estava deitado, de pijama, com a luz apagada, assistindo a aula. Aí eu chamei e fiz, por que você não senta? Aí eu te pergunto, esse menino vai aprender como? Esse menino ele vai conseguir se concentrar na aula? Por mais que nós, enquanto educadores, criemos, inovemos, a gente não vai conseguir alcançar um menino desse jeito, né? E aí a gente tem a dinâmica familiar, que cada uma é diferente. Tem mãe que senta do lado para assistir junto com o filho, mas tem mãe que não tem tempo, ou não quer também, né? Que a gente tem diversos tipos. Então, assim, as barreiras são várias, são imensas, vai muito além, o ensino remoto vai muito além do que ligar uma câmera e dizer tô dando aula, né? Então, envolvem diversos aspectos e que a gente precisa, como eu te disse, é novo, a gente precisa, passo a passo, descobrindo quais são as barreiras que a gente precisa transpor para que esse ensino realmente chegue de maneira democrática a todo mundo que a gente quer que chegue, né? É isso aí. Escuta aí, comunidade, chegando na sua área, comigo mesma, Adriana Santos, e essa maravilhosa Fabíola Silva, que está aqui me dando um banho de conhecimento. E, gente, já fiz tanta queixa aqui com ela, nos bastidores, porque eu não aguento com essa criança que diz que está assistindo e não está assistindo nada. Agora eu tirei ele, porque ele está assistindo a aula, mas está no celular. Eu não sei o que é que ele está assistindo, se é a aula ou se é o YouTube, né? Porque assiste um vídeo atrás do outro, né? Então, esse bate-papo é muito importante para mim e para você aí que está assistindo. Se liga aí que daqui a pouco eu volto com mais Fabíola Silva. Vou aqui e volto. Vrá! Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. E voltamos aqui com Fabíola Silva, que está aqui me dando um banho de conhecimento. Estou até tirando minhas dúvidas de português. Adoro! Sabemos, né, continuando o nosso assunto, que a gente está aqui falando da importância, né, da educação para as nossas crianças nesse período de pandemia, nesse período difícil que estamos vivendo, né, principalmente também na área da educação. Que as nossas crianças estarem aí com esse estudo remoto, que muitos pais, eu falo por mim, por propriedade, né? Falo muito com propriedade sobre essa causa de colocar esse abençoado para estudar, que é uma luta, né? A Pro me aconselhou a botar ele para estudar de manhã. Quem disse que levanta? Levanta não, gente, levanta não. E aí, Erasminho vai dormindo até meio-dia. E é assim, eu levanto 7, acordo ele nada. É 8 nada, é 9 nada, é 10 nada, é 11 nada. A meio-dia ele já acorda sozinho e para ele está cedo. Acorda dando bom dia, né? Não, hoje ele acordou assim, minha mãe. Aí eu fiz oi. O almoço já está pronto? Acordou e perguntou do almoço. Não é nem café, já é almoço. Então, assim, imagine colocar para estudar. Está sendo uma luta, está sendo uma luta. E dentro disso, sabemos que a evasão das escolas é muito grande, né? E a preocupação é com esse momento de pandemia, ele aumente, né? A evasão dessas crianças aconteça de um número que a gente fique espantado, né? Tem alguma solução, tem alguma opinião sobre isso? Na realidade, o número da evasão ele realmente aumentou muito. Antes da pandemia, a evasão escolar ela só acometia as escolas públicas. Hoje a gente está vendo evasão tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, né? E aí o que a gente pensa sobre isso? O que é que eu penso sobre isso? Eu penso que a educação ela não tem o valor,
né? Ela não tem a honra que ela tem, do tamanho que precisa, né? A gente não tem educação como prioridade, né? Na hora do corte dos gastos, a primeira coisa que a mãe faz é tira da escola. Eu entendo que o período financeiro é realmente delicado, é complicado, mas eu também entendo que tem pessoas que optaram por não manter os filhos na escola, mas optaram outras situações, ou seja, a escola não foi a primeira opção daquelas famílias, né, de algumas famílias. Algumas ainda têm a escola como prioridade, mas muitas não têm a escola como prioridade, né? Então, assim, eu estou falando isso a nível de escola particular. Quando a gente parte para a escola pública, a gente percebe que, como eu disse, que o processo de aprender ele envolve diversas coisas, a gente precisa realmente de uma conscientização maior dessas famílias, né? A gente fala de família de baixa renda, família que muitas vezes o pai não estudou e que não entende que isso é prioridade para o seu filho. Não é maldade, é a realidade, né? O que cada um pensa, o que a gente vive, transforma no que a gente é, né? Então, não é porque são pessoas ruins, mas nada disso. É porque realmente eles não têm a educação como prioridade. Hoje tem sido um esforço muito grande das secretarias de educações, do pessoal do serviço social, de buscar aluno até na porta de verdade, né? Então, o esforço do governo do estado, por exemplo, de manter o auxílio, que é o cartãozinho de R$50, ajudou muito para que os meninos se mantivessem nas escolas. Mas hoje, na pandemia, justamente, essa questão ela perdeu um pouco o controle. Porque, assim, se antes nós tínhamos critérios estabelecidos para manter os meninos da escola, hoje esses critérios caem por terra. Porque, assim, a gente não pode sair de casa. Geralmente as equipes iam na família, iam na casa da família, iam buscar essas famílias. Hoje a gente não pode mais, estamos em pandemia. Então, não podemos mais. Então, eu acredito que essa situação hoje ela fugiu um pouco do controle e que depois que essa pandemia passar, vai ser um dos maiores desafios, é trazer de volta esses alunos para a escola, esses estudantes para a escola. Vai ser um desafio muito grande. E isso me preocupa muito, Adri, porque se os meninos que estão tendo um contato, nem que seja remoto, com a escola, eu disse para você que eles perderam muitas habilidades no caminho. Imaginem esses que evadiram de verdade, né? Então, assim, quando voltarem para as escolas, para as instituições, isso vai ser um problema muito grande, a gente retomar todas essas habilidades e fazer com que esses meninos tenham realmente um nível. Essa pandemia, ela acentuou muito mais a questão da desigualdade social dentro do processo educacional, né? A gente viu no Enem, 50% de evasão no Enem, né? Então, é realmente uma questão preocupante, e quando a gente pensa, né, numa situação que é nova, que é a pandemia, a gente pensa mais uma vez, estamos experimentando, nós ainda não sabemos o que fazer, nós ainda não sabemos que ações tomarmos nessa situação. Então, é a gente entender, trabalhar a fim de minimizar os danos disso tudo. Porque, assim, danos a gente vai ter, né? Então, todos os esforços hoje é para que esse dano seja menor, a ponto de, quando nós voltarmos ao normal, a gente conseguir tentar reparar o máximo que nós podemos. Porque ileso, nenhum estudante vai sair, né? Nenhum estudante vai sair com o nível que a gente queria se nós tivéssemos presenciais. Mas a tentativa é essa, realmente, minimizar os danos. Lembrando que estamos aqui, tá? Nesse novo estúdio, gente, sinta-se em casa. Quero receber vocês, todo mundo, você da Iola aqui, claro. Estamos aqui, tá? Com toda a proteção possível, todo mundo de máscara, não tiramos a máscara. Estamos com álcool em gel para poder estar trazendo aí mais informações para vocês através do Escuta aí Comunidade. Claro que temos aí que também cuidar da nossa mente, cuidar do nosso interior, né, para a gente poder estar levando, principalmente eu e você, pai, mãe, para aguentar, com tranquilidade, saber como lidar com essas crianças, com esses adolescentes, tá, dentro de casa, nesse tempo que está um verdadeiro caos, né? E eu estou muito temerosa, de verdade. Então, fique aí com o quadro da bruxinha Karine Souto, nossa terapeuta holística, para a gente aprender a se cuidar da mente, que é necessário. Vou aqui e volto logo depois do quadro de Karine Souto. Escuta aí, comunidade, eu sou a bruxinha Karine Souto, sou terapeuta energética e me diga aí,
Você se responsabiliza pelas situações que acontecem no dia a dia em sua vida? Pois é, se responsabilizar faz parte do nosso processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Nos ajuda muito com relação às frustrações, aos medos, às culpas. Minimiza as dificuldades com relação às mudanças, com relação a se posicionar na vida, assumir responsabilidade, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Porque a autorresponsabilidade é quando a gente, de forma racional, tem uma capacidade emocional de assumir toda a nossa responsabilidade pelas diversas situações da vida, seja ela positiva ou negativa. Se acontece algo bom na nossa vida, a gente consegue alcançar um objetivo, um desejo que a gente tinha, é nossa responsabilidade, é mérito nosso. E se acontecer uma coisa contrária, uma coisa muito ruim, também foi nossa responsabilidade. São as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade e não ficar culpando as situações e as pessoas. A pessoa que trabalha a autorresponsabilidade, ela, ao invés de ficar buscando culpados, ela cria soluções para resolver os diversos problemas da vida. Ela também reconhece o seu valor, tem a autoestima em dia, é super autoconfiante e consciente de tudo que pode acontecer de positivo e negativo na vida. Então, muitas pessoas às vezes não conseguem enxergar nem o seu valor, acham que não tem capacidade de realizar e são dominados pelo medo, pelas frustrações. Então transforme a culpa em soluções. Trabalhe a sua mente para sempre encontrar novas possibilidades. E não fique por aí justificando os seus erros. Errar é natural do ser humano. A gente precisa errar e aprender com essa experiência. Olhar para os erros e observar de que forma a gente pode fazer diferente para ser 1% melhor todos os dias. Beijos e até a próxima semana. É isso aí, tá vendo? Vai lá no Instagram da Bruxinha, Karine Souto Desenvolvimento Humano, segue ela lá, dá esse like pra essa negona maravilhosa que tá aqui nos dando um apoio. E depois eu quero ver com a professora Fabíola, para ver se ela não quer colocar um quadro aqui também do Escuta aí Comunidade, trazendo tudo sobre educação. Vamos lá. Ela nem sabia, gente. É só chamar. Já chamei. Já vou aqui pensar no nome do quadro para ela trazer aí as dicas, né, pra gente sobre a área da educação que é necessário. Vamos lá. Olha, vocês estão vendo, né? Falar de educação é comigo mesmo. Eu sou apaixonada, sou encantada. Educação e desenvolvimento humano, para mim, são duas paixões que para mim, são dois pilares que, se a gente não tiver, a gente não desenvolve e não caminha para canto nenhum, né? Então, falar de educação, eu tô colada. E ela é maravilhosa. Sempre que eu passo assim no WhatsApp, que a gente passa, para falar rapidinho, é um aprendizado que ela traz para mim. Um dia desse, eu cheguei aí no meu status, larguei o negócio lá no meu status, ela, Adri, não é assim. Eu, ops, apaguei. Porque quem dá conselho é bom, atende o conselho àquele que é inteligente. Conselho bom, tá? Ó, eu vou aqui no intervalinho rapidinho e volto já com mais conversa aqui, com esse bate-papo maravilhoso que está me ajudando muito e eu tenho certeza que está ajudando você dentro de casa com Fabíola Silva. Vou aqui e volto, diga Vrá. Vrá. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Desculpa, é que eu tô aqui olhando o aplicativo da TV Quirimurê. Você não sabia que a Quirimurê agora tem aplicativo? Entra aí, na Play Store, vai lá, digita TV Quirimurê. Vai aparecer, você baixa
E o melhor de tudo, é de graça. Você pode assistir em qualquer lugar do mundo. É isso mesmo. E é de graça. Vai lá, baixa TV Quirimurê na Play Store para Android. Em breve tem para iOS. Corre lá e não perde nadinha da Quirimurê. Tchau, tchau. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Voltando a escutar a comunidade, chegando na sua área, com tudo aqui na sua TV Quirimurê, canal 10.3. Claro que com ela, Fabiola Silva, né, trazendo mais um pouco sobre da importância da educação, né, pedagoga. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre que ela não é só professora, tá? Essa mulher é empoderadíssima. Você estava falando sobre as habilidades educacionais? Isso, que você estava falando aí que se perderam. Quais foram elas? Me explica um pouco sobre isso. Então, quando a gente pensa na escola, muita gente só tem a ideia de que a escola é para ensinar português, matemática, história, as matérias que são curriculares. Só que em 2017, a gente teve aprovada a BNCC. A BNCC, ela propõe, em linhas gerais, ela propõe o desenvolvimento do ser humano integral dentro da escola. Então, não é mais apenas as matérias acadêmicas que todo mundo já conhece. Nós, hoje, desenvolvemos diversos pilares dentro da educação que trazem essa proposta do desenvolvimento do ser humano, né? Qual é o ser humano que a escola quer formar durante toda a educação básica, né? Então, quando a gente pensa nessa proposta da BNCC, que é para todo o Brasil, a gente vê as habilidades emocionais, né? A gente vê as habilidades emocionais, habilidades sociais se perderem muito nesse caminho, né? Além de alguns conteúdos acadêmicos também que se perderam nesse meio de caminho. E que, para mim, a mais séria hoje é a questão das habilidades emocionais. Os meninos, eles estão ansiosíssimos dentro de casa, né? A gente pensa que ficar numa tela de celular está se distraindo, está passando o tempo. Ele está só passando o tempo, mas ali ele está deixando de conviver com pessoas, ali ele está deixando de se socializar com pessoas, por mais que ele esteja falando ali, né? Então, assim, a escola, ela não pode ser substituída por uma tela, né? A instituição escola, ela não pode ser substituída. A gente pode, sim, em algum momento, fazer algo à distância e tal, mas muita coisa se perdeu nesse sentido, os convívios, as relações. Eu tive uma experiência recente dos meus alunos do ano passado, que eles assistem a aula com as câmeras fechadas, né, e tal. Quando chegou numa hora que eles todos abriram a câmera, eu chorei, porque assim, alguns meninos eu não consegui reconhecer, porque foi um ano sem ver. Entende? Alguns, eu olhava para a cara de um e dizia: fulano, você cresceu. Eu olhava para o outro: fulano, você está com cara de homem. Entende? Então, assim, se isso é tão significativo para mim, que sou um adulto, imagine para as crianças, imagine para os adolescentes, né? Então, assim, nós somos seres sociáveis, nós somos seres que precisamos, nós somos gente, que precisamos de outras gentes, né? Assim dizia Aristóteles. Então, a gente precisa de outras gentes para ser gente de verdade, porque nós só somos seres humanos porque nós convivemos com outros. E tivemos esse convívio tirado de nós de uma maneira muito brusca, né? Então, assim, foi um rompimento. Por mais que as telas tentem minimizar esse sentimento, isso é algo muito sério, né? Então, no campo da terapia, a gente tem recebido muitos relatos de meninos que estão ansiosos, que estão com síndrome de pânico, que não querem mais conta com o celular, de tanto que eles ficam no celular. Outros estão viciadíssimos, que não querem deixar mais. Então, assim, são muitos comportamentos que são aderidos a esses meninos por conta desse contexto, né? E que, se nós estivéssemos na escola, nós não teríamos, entende? Então, assim, as habilidades emocionais e sociais, elas foram muito prejudicadas nesse período. Porque o conhecimento, já dizia Rubem Alves, ele está aí, né? O conhecimento, propriamente dito, está aí, nas coisas, nos lugares, nos livros. Mas habilidades sociais e emocionais a gente só desenvolve com o outro. Não tem outra maneira. Sabemos que
a educação não é só, né, vamos colocar um problema das escolas, né? É dos pais, é nosso, é do poder público, né? E como juntos, unidos, né, a gente pode fazer com que essas aulas remotas, né, essas aulas online possam ser eficazes, porque eu falo assim, enquanto mãe, né, enquanto uma pessoa que tenta educar o filho em casa, porque agora não temos os professores presencial, né, pessoalmente ali, olhando, cuidando também, porque cuidam também, além de só ensinar, cuidam dos nossos filhos. E em casa, eu digo de mim, eu que estou, trabalhando home office, né, esses últimos dias, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta do cachorro, eu tenho que dar conta da comida, eu tenho que dar conta da roupa, eu tenho que dar conta do estudo da criança. Então, o meu estresse, né, acaba que qualquer coisa, bum. Não adianta dizer que ninguém explode com seu filho dentro de casa, que eu vou dizer para você, que tá feio, né? Porque tem hora que eu explodo dentro de casa. Mãe, tô com fome. Mãe, não sei o quê. Filho, vai estudar. Ele não vai. Filho, pega ali a apostila para fazer o dever. Ele não vai. Só que eu estou trabalhando. Entende? Como a gente pode fazer com que, pelo amor de Deus, essas aulas online sejam mais eficazes para a gente? Na realidade, é mudar a dinâmica da família. Eu sei que é difícil, né? Como você está falando, é muito complicado, né? Nós, professores, também estamos home office, também estamos com os filhos em casa. Eu não, porque eu não tenho filho, mas os professores que têm filho também estão com os filhos em casa. Então, nós estamos vivenciando essa realidade junto com vocês, né? Hoje, a eficácia disso é realmente organizar uma rotina dentro de casa. Infelizmente, tem algumas escolas, a escola pública, por exemplo, ela não manteve a rotina, né? Então, assim, isso dificulta ainda mais você dentro de casa, essa dinâmica de como é que você vai organizar o dia a dia do seu filho, né? Então, assim, eu oriento que você que as mães, no caso, não exijam dos meninos a mesma produtividade que você exigia quando eles estavam na escola, porque isso é praticamente impossível, né? A carga horária extensa, ela não é eficaz, né? O menino ficar na tela o mesmo tempo que ele ficava se fosse presencial, isso não é eficaz. Não é eficaz para o cognitivo, não é eficaz para o físico, não é eficaz para o emocional, né? Educação infantil, por exemplo, as mães de educação infantil, todas as escolas que eu oriento, nós estamos trabalhando com apenas 2 tempos de aula de 40 minutos para meninos de 4 anos, porque a gente precisa entender que esses meninos eles precisam de uma atenção muito maior, presencial, e eles ficarem a tarde toda na frente do computador ou a manhã inteira não é eficaz. Então, assim, a gente estabelecer realmente uma rotina, e a rotina ela só pode ser estabelecida de acordo com o contexto, né? A rotina que é para você possa ser que não seja eficaz em outra casa. Então, assim, é você observar mesmo como é que dentro da sua casa, experimentar como é que dentro da sua casa a sua rotina funciona, né? E não exigir como exigiria se ele estivesse na escola. É impossível. É impossível, a gente não tem como. Nós, enquanto adultos, não temos a mesma produtividade trabalhando em casa, vamos avaliar os nossos estudantes, as nossas crianças e adolescentes. Quando a gente fala de ensino médio, a gente fala de uma maturidade maior. Então, eu falo muito mais para o fundamental, né, fundamental, séries iniciais e finais, e educação infantil. Então, é muito importante que a gente observe como é o contexto. E observe o seu filho, porque cada um responde de uma maneira, né? Cada um responde de uma maneira a esse contexto. Tem menino que se mostra alheio, mas isso não significa que isso não trouxe nenhum dano para ele, né? E tem menino que fica mais agitado, tem menino que fica mais triste. Então, é importante que você comece a perceber e proporcionar momentos de prazer para essa criança, né? Então, dentro da segurança, dentro de todo um protocolo, a gente precisa entender o contexto que estamos vivendo, mas precisamos também entender do ser humano que está ali, vivendo todo esse problema, precisando, de qualquer forma, se desenvolver, né? Porque para as crianças é muito mais sério isso, muito mais complicado. E dentro de tudo isso é a gente entender, não cobrar do menino, não se cobrar também, né? Porque a mãe também é ser humano, gente. Mãe também é ser humano. Mãe erra. Vamos tirar a capa da Mulher Maravilha.
Vamos tirar a capa da Mulher Maravilha, vamos começar a assumir a nossa humanidade e assumir isso para o nosso filho, porque assim, a mãe muitas vezes, ela se coloca como Mulher Maravilha e ela quer que o filho a veja assim, né? Então é um risco muito grande. É um risco muito grande. Nem ria porque eu estou vendo sua cara de riso. A gente não pode, vocês não podem, me permitam falar. Não é o meu lugar de fala porque eu não sou mãe, né? Mas eu estou te falando como educadora e como mulher e que sei das exigências, embora eu não seja mãe. Então é importante que vocês comecem a perceber que vocês não são Mulheres Maravilha, que os filhos de vocês precisam entender que vocês são humanas, para que eles também aprendam a ser seres humanos, né? Então, se é uma lição que a gente pode tirar de tudo isso, é a humanidade, que a gente não pode perder nunca. Conteúdo acadêmico a gente conquista depois, mas a humanidade, a gente desenvolve o tempo inteiro e, sobretudo, quando a gente pensa de criança e adolescente. O momento é agora. Não deixe em nenhum momento que você pense que o seu filho tire dele a oportunidade de errar, que tire dele a oportunidade de ser humano, tire dele a oportunidade de desenvolver nele essa humanidade e ver em você, como mãe, essa humanidade. Entende? Entrou, tá? Doeu um pouquinho. Porque mãe é um erro, né? Mãe, teve uma época que eu fiz um desafio de mentoria para mães. Foi assim muito sucesso, né? Os depoimentos foram assim lindíssimos. Porque, assim, muitas vezes vocês não são acolhidas, vocês acolhem os filhos, acolhem os parentes, acolhem tudo, mas não são acolhidas enquanto pessoa. E não enquanto mãe, né? Enquanto mulher mesmo, né? Porque a gente parece... Eu costumo dizer que a mulher, quando ela vira mãe, parece que ela deixa de ser mulher. Né? Ela vira mãe, ela não quer mais fazer uma unha, porque ela tem que cuidar do filho. E é cultural isso, né? E nós, enquanto mulheres, nós cobramos da outra. Quando a gente vê uma mãe vivendo a sua feminilidade, a gente pensa que ela está deixando de ser mãe e a gente cobra dela um posicionamento desse. Então, assim, é muito sério, é muito adoecedor. Então, a gente precisa entender que antes de ser pai, antes de ser mãe, antes de ser filho, somos seres humanos, né? E a gente não pode abrir mão disso nunca. Nem pode, nem deve. Porque é o que somos, né? De verdade. Nossa! Eu vou ali e volto já já. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Escuta aí! Voltando aqui nesse bloco maravilhoso, gente, bate-papo e off. Pena que a gente não filma, que se filmar não deixa botar no make-off. Que é uma onda, cara. Adoro. Pra mim, só penteando cabelo e maquiagem. Os papos não podem... Não é assim, não. Os make-off com o Fabiola é top. Pode não. Nem no mute. Minha reputação vai lá pra baixo. O que você quer de mim? Não pode. Eu me acabo com a Fabiola. Mas, assim, a gente falou tanto de educação, conselhos maravilhosos, dicas maravilhosas para mim, que sou mãe, para você, que é mãe e pai também, tá? Pega aí o seu cunhado, né? Que fala cunhado, né? Punhado, né? Pega esse pouquinho que eu peguei o meu todo aqui, meu filho, porque foi um pá! Foi na minha cara aqui na estante, tá? Mas eu quero saber... Quem que é a Fabiola Silva, né? Por que a educação, né? Ela também, gente, ela é coach, né? Inteligência emocional, né? Me conte, por que essa área? Então, vamos lá. Eu sou educadora desde sempre, né? Eu comecei a ensinar, era muito novinha, né? Desde o ensino médio eu já atuo. E com isso a educação foi algo que entrou na minha vida de uma maneira muito, muito prazerosa. Eu tenho muito prazer no que faço. E no meio do caminho, na descoberta, no decorrer das experiências, eu comecei a entender que se a gente não desenvolver o ser, a gente não consegue fazer com que ele desenvolva nenhum tipo de habilidade ou que ele aprenda algo, né? Que ele desenvolva algum tipo de conhecimento. E aí, no meio dessa trajetória, eu comecei a enveredar pelo desenvolvimento humano. E aí fiz algumas formações de coach, algumas mesmo. Depois eu fui para o PNL, fui para a hipnose, trabalho com hipnose para crianças, né? Eu tenho formações de hipnose para crianças. E desenvolvi um projeto chamado Escola do Ser. O que é a Escola do Ser?
é um projeto de desenvolvimento humano para crianças e adolescentes, né? E a gente pensa que a gente começa a se desenvolver depois de adulto. Não, nós precisamos nos descobrir enquanto criança, desde criança. E se nós tivéssemos contato com esse conhecimento antes, com certeza nós teríamos dirimido muitos problemas de nossas vidas, né? Muitas situações de aprendizagem, muitas situações de relacionamento, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos afetivos, dentro das nossas famílias. Então, o meu trabalho hoje, ele não é só ensinar, eu também ensino a ser, entende? É a escola do ser. Então, a gente desenvolve inteligência emocional, desenvolve as habilidades emocionais, habilidades cognitivas, habilidades executivas, conativas e sociais com esses meninos. É muito interessante, tem tido um resultado muito grande com as pessoas, com as crianças que eu atendo crianças, adolescentes e pais, porque a gente entende que é o seio da família que forma, é o primeiro ambiente pedagógico daquela criança. E não adianta eu trabalhar com ele se a mãe e o pai não se envolvem dentro desse processo. Então, a gente trabalha toda a família, é muito interessante. Nossa, quando você fala, temos que trabalhar o ser, né, para depois trabalhar, eu fico pensando assim, quantas pessoas, quantos pedagogos que falam, né, se eles, a maioria, né, se tiverem esse conhecimento, essa sabedoria e já vêm trabalhando com essas crianças, ajuda muito dentro de casa. Ajuda muito a mãe, sabe? Porque não é só você sentar lá e ensinar 1 mais 1, 2, né? 2 mais 2, 4, mas você se preocupar com o interior da criança, né? Isso é maravilhoso. É você, na realidade, valorizar o ser humano que está ali, né? Você valorizar o ser humano que está ali. É como eu disse no início. O processo de aprender ele é um processo sistêmico, né? E aí envolve várias faculdades. E uma das faculdades que a gente envolve no processo de aprender é o emocional. Você já tentou ensinar alguma coisa para alguém deprimido? Você não consegue ensinar. Você já tentou ensinar qualquer coisa a alguém que esteja passando por problemas emocionais? Vamos lá, não vou botar o outro, não. Vamos botar você. Você estudou. Quando você não estava bem emocionalmente, você sentava para estudar, você conseguia aprender? Eu nem ia. Pronto. Entendeu? Então, assim, e são habilidades que foram desprezadas até então, né? Que a gente nunca fez frente, nunca deu a ela a importância que ela tem para nós. Mesmo a gente experimentando isso todos os dias, né? Então, assim, nós somos seres sistêmicos. Então, não adianta eu querer ensinar algo quando, em mim, alguma coisa não está bem. Então, por isso que eu trabalho a escola do ser. Eu trabalho inicialmente o ser, o desenvolvimento daquela identidade, daquele autoconhecimento, das habilidades emocionais, para que o cognitivo ele atue de uma maneira mais efetiva naquela criança, naquele adolescente. Nossa, que maravilha. Que mulher, gente, que mulher. Mês de março, está aqui, ó, uma representatividade maravilhosa. Mesma mulher, né? Hoje, dia 7 de março, amanhã, Dia da Mulher, dia 8 de março, uma mulher empoderada aqui com a gente. Não poderíamos, claro, deixar de homenagear a vocês, a nós, mulheres, né? Como eu falei aí no início, independente do tempo de pandemia, independente desse colapso, somos isso. Somos resiliência, somos persistência, somos resistência, né? Somos fortes, somos guerreiras, né? E eu digo para você, cuide de você, cuide dos seus, porque não é diferente de tantos dias que a gente vem lutando. E tem uma coisa, nós somos fortes, mas a gente também precisa se permitir ser fraca quando precisa. Nós somos resistência, mas também a gente precisa entender quando é que a gente precisa recuar. Isso é saúde mental, isso é saúde emocional, né? Nós somos guerreiras, mas também temos o nosso momento de chorar e de pedir um colo. E isso não é feio, isso não torna a gente mais fracas, menos guerreiras, não. Né? O guerreiro de verdade, ele sabe a hora de avançar, ele sabe a hora de parar, ele sabe a hora de dar um passo atrás. Exatamente, para que a gente possa, até para que a gente tenha a força de avançar, a gente precisa ter a consciência de quem nós somos, dos nossos limites. E esses limites eles precisam ser mostrados primeiramente para nós, para que a gente imponha ele para o outro, né? Porque muitas vezes nós não temos essa consciência. E quando a gente não tem essa consciência, a gente permite que o outro avance os nossos limites, nos ferindo, nos adoecendo, nos violentando. E é importante que a gente tenha esse feeling, né?
Eu costumo falar, as pessoas falam pra mim assim, Adri, mas você vive rindo, né? Gente, eu choro tanto. Mas eu choro mesmo. E como eu choro? E que bom que a gente chora. E que bom que a gente chora, né? Porque, assim, se a gente não reconhecer as nossas fraquezas, se a gente não reconhecer a hora de parar, se a gente não reconhecer esses limites, a gente se violenta, né? Então, assim, a gente se autoabusa. Então, é importante que a gente fala muito do abuso externo, a gente fala muito do abuso do outro, mas a gente fala do nosso autoabuso, que eu acho que é o mais importante, que é esse autoabuso que permite que o outro também me abuse, né? E é isso aí. Escuta aí, comunidade. Gratidão, Fabiola, por estar aqui conversando com a gente no Escuta aí, comunidade, aqui no canal da TV Quirimurê, canal 10.3 agora, tá? Gratidão mesmo. Gratidão a você pelo convite. É sempre um prazer, né? Eu sou uma falastrona, uma resenheira, adoro. E é isso. Vamos seguindo. Se cuidem, fiquem em casa, que as coisas estão sérias e que depois a gente quer a resenha presencial. É isso aí. E não esqueça que Fabiola Silva está chegando aí com um quadro para a gente sobre educação. Que eu não sou otária, que eu não esqueci. Adoro. Vamos sim. Domingo que vem, desse domingo à 8. Claro que eu não sou besta nem nada. O negócio aqui falou, concretizou. E Escuta aí, comunidade, vai ficando por aqui. Minha bateria está chegando no fim. E a gente se vê lá no YouTube. Perdeu hoje? Perdeu nada, meu filho. Assim que terminar aqui, vai lá no YouTube, Escuta aí, comunidade, e veja essa maravilhosa Fabiola Silva com a gente. Claro, nos quadros aqui também do Escuta aí, comunidade. E não esqueça, ela vai estar com a gente na estreia em abril no nosso Happy Hour da TV Rede Sempre, que ela nem sabia, mas é a nossa primeira convidada. Pois é. Cala a boca, top, diga vrá. 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 Obrigada, gente. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar.